Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e só um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Uma das principais virtudes que a igreja precisa conservar no seu seio, no seu meio, é a questão da paz. E uma igreja ela só pode ser considerável, saudável, se essa igreja ela viver em harmonia e paz. A igreja ela não pode ser um lugar de desavenças. A igreja ela não pode ser um lugar de contenda. A igreja ela não pode ser um campo de guerra. A igreja ela não pode ser um lugar onde hajam disputas, hajam atritos, hajam partidos. Quando a igreja está dividida, isso para ela já é uma grande derrota. Quando a igreja ela está dividida, esta já é uma vergonha para o nome de Cristo Jesus. E a igreja de Éfeso, infelizmente, ela estava num contexto de divisão interna. Haviam dois grandes partidos ou dois grandes grupos naquela comunidade. Haviam aqueles que eram judeus e que haviam se convertido à fé em Cristo Jesus, e esses se achavam superiores aos demais. E haviam os gentios que se achavam superiores aos judeus, pelo fato dos judeus terem rejeitado a Jesus, dos judeus terem sido culpados da morte do nosso Redentor. Então, os gentios, por causa disso, foram tomados por uma arrogância e uma soberba espiritual. Paulo, então, com um dos objetivos dessa carta, ele escreve com o intuito de pacificar aquela comunidade, harmonizar aquela igreja e resolver as contendas e as lides que haviam naquela igreja em virtude dessas duas situações aqui que eu disse para os amados irmãos. O capítulo 4 é a seção prática dessa carta. Paulo ele fundamenta o seu ensino do capítulo 1 ao capítulo 3 e principalmente ele mostra que pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, capítulo 2, toda a inimizade, toda a intriga foi colocada por terra e de dois grupos ou de dois povos, Deus fez um único povo para si, que era a sua igreja. Paulo, ele escreve a carta à igreja de Éfeso, ele estava preso, provavelmente na cidade de Roma, onde ele estava ali preso em uma casa, era uma prisão domiciliar, e mesmo impedido de estar aquela comunidade, junto com aqueles irmãos, Paulo então escreve com o intuito então de trazer uma orientação importante para a vida daquela comunidade. Por isso que no versículo 1, nós encontramos a seguinte afirmação, eu prisioneiro, porque Paulo estava preso. No texto que nós vimos, meus amados irmãos, nós podemos destacar aqui algumas virtudes que são essenciais para que a igreja ela encontre paz, para que a igreja ela viva de forma harmoniosa. E a primeira virtude que nós podemos destacar aqui do texto, meus amados irmãos, é que a igreja, para que ela tenha paz, ela precisa ser humilde. Cada crente, ele precisa ter humildade. E humildade, meus amados irmãos, não tem nada a ver com condição econômica e financeira. Via de regra, as pessoas pensam que a humildade ela está atrelada à condição material de alguém. Mas nós aprendemos e podemos observar isso, e muitas vezes até pessoas que são desprovidas de recurso material, são muitas vezes arrogantes e soberbos. Humildade significa sermos conscientes que nós somos chamados por Deus para servirmos uns aos outros. Humildade significa você ter consideração para com o seu irmão, você ter apreço para o seu irmão e você se ver na condição de servo, de servir ao seu irmão. E esse é um grande desafio para nós hoje. Porque influenciados pelo nosso contexto, pela nossa sociedade, muitas vezes nós somos pessoas egoístas, pensamos apenas em nós,
E o cristianismo, a fé em Cristo Jesus, nos faz pessoas melhores, porque nós somos chamados a não pensarmos em nós em primeiro lugar, mas a considerarmos a necessidade e as dificuldades do nosso irmão em primeira instância. A humildade é você deixar de pensar somente em si, mas você considerar com apreço e com amor a vida do seu irmão. Uma segunda característica que nós podemos tirar aqui desse texto é a mansidão. Quando não há mansidão, há guerra. Quando não há mansidão, há conflitos. E nós podemos afirmar que a mansidão, ela é fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade e mansidão. Não é próprio da nossa natureza sermos mansos. Pelo contrário, o que é próprio da nossa natureza humana? A ira, a gritaria, a falta de controle. A mansidão é algo que nós precisamos buscar. E a mansidão nós devemos pedir ao Senhor Deus que trabalhe em nosso coração, nos concedendo essa virtude. E eu gostaria que você pudesse reconhecer essa grande questão aqui. Nós, de fato, por causa do pecado e do mal que habita em nós, temos dificuldade de controlarmos muitas vezes os nossos sentimentos, o nosso ímpeto, e nós precisamos entender que para termos uma vida mansa, com o objetivo de preservar a paz e a harmonia na igreja, nós precisamos buscar sermos cheios do Espírito Santo. E talvez você possa até perguntar, mas pastor, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Me permita aqui lhe ajudar com 3 boas receitas para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, exercite as disciplinas espirituais. Em Efésios 5,18, Paulo diz o seguinte, que nós não devemos nos encher com vinho no qual há dissolução, mas nós devemos buscar sermos cheios do Espírito. E como é que nós nos tornamos cheios do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, à medida em que nós vamos alimentando o nosso coração com a palavra, nós nos tornamos cheios do Espírito. À medida em que nós cantamos louvores, nós nos tornamos pessoas cheias do Espírito. À medida em que nós compartilhamos a palavra de Deus com outros, nós nos tornamos pessoas cheias do Espírito Santo. Então, portanto, conserve as disciplinas espirituais. Segunda receita para que você possa ter um coração cheio do Espírito Santo de Deus, seja grato. Em tudo nós devemos ser agradecidos a Deus. Efésios 5,20 nos mostra esta questão. Muitas vezes nós nos tornamos pessoas murmuradoras, somos ingratos, temos dificuldade em reconhecer a bondade de Deus, e essa condição de ingratidão, esse estado de murmuração, impede muitas vezes que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo. E a terceira e última lição que nós aprendemos para sermos cheios do Espírito Santo, para termos a virtude da mansidão, é que nós devemos ser submissos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Um comportamento rebelde, um comportamento insubmisso, é um impedimento para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. Mas quando nós entendemos que nós nos tornamos pessoas cheias do Espírito Santo pela prática da submissão, por consequência disso, o fruto do Espírito, ele se evidencia em nós. Até agora nós vimos 2 virtudes que são essenciais para preservarmos a paz na igreja. A terceira virtude que eu chamo a atenção dos irmãos é a longanimidade, a paciência. E é claro que nós precisamos compreender que na dinâmica da igreja, nós lidamos com pessoas diferentes. Com pessoas que vieram de uma formação diferente, que vieram de contextos diferentes, que vieram de uma história diferente e que por consequência disso, nessas diferenças, muitas vezes pode surgir atritos. Pode surgir muitas vezes guerras e contendas entre nós. Mas para que essas dificuldades, quanto à questão da formação histórico, familiar e cultura, elas possam ser vencidas, essas barreiras possam ser rompidas, é necessário que nós tenhamos paciência. Só que é curioso nós observarmos que Paulo, ele não usa com frequência a palavra paciência, mas ele usa com frequência a palavra longanimidade.
E o que significa isso? Que só paciência não é suficiente para manter a paz na igreja. Nós precisamos mais do que paciência. Paciência estendida. E paciência estendida se chama longanimidade. Se você tem dificuldade quanto a isso, peça ao Senhor. Que lhe dê paciência para que você possa lidar com as diferenças do seu irmão. Para que você possa lidar com as questões muitas vezes que podem ser prejudiciais para a paz da igreja. Eu termino aqui destacando a quarta e última virtude, que é o amor. A igreja mantém a sua paz com mansidão, humildade, longanimidade e amor. E como é que se evidencia nesse texto a questão do amor? Em suportar uns aos outros. Essa expressão suportar, ela pode ser compreendida de duas formas. Uma das formas que nós aprendemos acerca desse termo é no sentido de tolerância. Tolerância. E nós precisamos compreender que nem todos têm o mesmo ritmo, têm a mesma compreensão, têm o mesmo discernimento de fé que nós possuímos. E é justamente porque há essa diferença no caminhar, alguns estão mais à frente, alguns estão mais atrás, alguns compreendem com mais clareza, outros têm mais dificuldade, alguns têm uma vida mais santa e pura, outros estão ainda lutando com alguns pecados. É necessário que a igreja tenha tolerância. A tolerância não implica em nós acobertarmos os pecados, em aceitarmos os pecados. Nós precisamos entender que tolerância não é você fazer vistas grossas ao erro do irmão. Até porque nós estamos falando sobre amor. Quem ama repreende. Quem ama corrige. Quem ama exorta. E uma das coisas que Deus aplica somente a nós que somos filhos dele é o amor. Por meio da disciplina, por meio da correção. Porque Deus corrige a quem? E a correção, a disciplina é uma das evidências do amor paternal de Deus por nós. E se nós amamos uns aos outros, nós precisamos compreender que até mesmo para a preservação da paz, é necessário que nós possamos exortar em amor o irmão que está no erro. Tolerar é como Paulo se diz: eu fiz forte com os fortes, eu me fiz fraco com os fracos, para que todos pudessem caminhar na mesma unidade, no mesmo propósito de paz na comunidade cristã. O amor também nesse texto, que vem acompanhado dessa expressão suportar-vos uns aos outros, significa ser suporte para o seu irmão. Você colocar o seu irmão aqui do lado e dizer ao seu irmão: vamos caminhar juntos. Eu creio que talvez um dos grandes desafios da igreja é justamente nós caminharmos juntos. Algumas pessoas, diante de lutas e dificuldades, acabam ficando para trás. Em algumas circunstâncias, esse ficar para trás é uma negligência e uma falha nossa como igreja. Nós precisamos ajudar esses irmãos, a suportar esses irmãos, a colocar esses irmãos em pé e dizer a esses irmãos: vamos caminhar juntos. Eu concluo aqui, meus amados irmãos, chamando a sua atenção para que o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra que nós devemos lutar pela preservação da paz de forma diligente. E é interessante que nós temos não somente a expressão diligente, mas esforçando-vos diligentemente. A igreja, diante disso, ela precisa sempre ter um olhar atento para que ela viva em paz. E manter a paz na igreja requer de nós esforço diário, esforço contínuo. O que é próprio por causa dos nossos pecados, por causa da nossa natureza manchada pelo pecado, acontecer entre nós? Guerras, contendas e conflitos. Mas a palavra de Deus nos exorta como igreja, para que o nome de Cristo seja engrandecido, para que o nosso Senhor seja exaltado, que todos nós nos esforcemos com humildade, paciência, mansidão e amor, para preservarmos a paz na igreja de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.
e que o Senhor continue mantendo e conservando a paz em nossa igreja. E nós, nessa manhã, estaremos elegendo, pela graça de Deus, homens que terão essa responsabilidade, homens que terão essa tarefa de zelar pela paz, pela unidade e pela harmonia do povo de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e vamos orar novamente. Vamos orar. Pai, gratos somos, ó Deus, por esse momento. E nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, que foi aqui ministrada. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração. Que a tua verdade, ó Deus, nos oriente, que a tua verdade nos direcione e que haja sempre paz e harmonia em nossa igreja, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado, pela direção do teu Espírito em nossa vida. Nos abençoe, ó Deus, nessa parte administrativa, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Eles podem